Olá, paz seja convosco. Sou o pastor Leonardo Matuda, pastor da Igreja do Evangelho Quadrangular e professor do Instituto Teológico. Indo nosso livro-texto, História da Igreja, vamos para o capítulo 4, a Era da Patrística. A patrística, escola patrística ou filosofia patrística foi uma corrente filosófica cristã da época medieval que surgiu no século IV. Recebe esse nome pois ela foi desenvolvida por diversos padres e teólogos da Igreja, os quais eram chamados de pais da Igreja. E sua figura mais importante foi o Agostinho de Hipona. Característica da patrística. É um período de transição da Antiguidade para a Idade Média, porém é considerada a primeira fase da filosofia medieval por causa do cristianismo. Sua principal característica era a defesa da fé contra os pagãos e hereges, além da expansão do cristianismo na Europa. É baseada na filosofia grega, principalmente nas ideias de Platão, no que se refere ao modo de argumentar e explicar o mundo usando a lógica. Foi elaborada pelos primeiros cristãos, pais apostólicos da Igreja ou santos padres. Consistiu na elaboração da doutrina cristã e suas verdades de fé, como liturgia, disciplina, costumes, tradição e Bíblia. Patrística e a escolástica. A patrística foi o primeiro período da filosofia medieval que permaneceu até o século VIII. Durante 7 séculos, a filosofia esteve voltada para os ensinamentos dos homens da Igreja, que seriam os teólogos, padres, bispos e etc. Logo depois surgiu a escolástica, no século IX, e permaneceu até o início do Renascimento, no século XVI. São Tomás de Aquino, chamado o príncipe da escolástica, é o maior representante desta escola, e seus estudos ficaram conhecidos como tomismo. Ele foi nomeado doutor da Igreja Católica em 1567. Como a patrística, a filosofia escolástica também esteve inspirada na filosofia grega e na religião cristã, e seu método dialético de unir a fé e a razão tinha como intuito o crescimento humano. É importante destacar que seus estudos estiveram inspirados no realismo aristotélico, enquanto que o de Agostinho de Hipona estavam voltados para o idealismo de Platão. Sendo assim, a patrística focou na disseminação dos dogmas associados ao cristianismo, por exemplo, defendendo a religião cristã e refutando o paganismo. Já a escolástica, através do racionalismo, tentou explicar a existência de Deus, do céu e do inferno, bem como as relações entre o homem, a razão e a fé. Agostinho. Agostinho é o filósofo de maior destaque da patrística. É aquele que representa o ápice do pensamento e o principal representante. A sua vida é dividida em 2 momentos muito diferentes, antes e depois da sua conversão ao cristianismo. Ele nasceu no norte da África, já no início do período medieval, e vivia em bebedeiras e fornicações, fazendo tudo o que queria. Porém, sempre sentiu interesse pela filosofia e começou a estudar o maniqueísmo e depois conheceu o neoplatonismo.
Já adulto, conheceu o cristianismo e entendeu o sentido da vida, sentindo-se completo, realizado e feliz como nunca. Renunciou a toda a sua vida anterior e resolveu se tornar padre. De tanta dedicação e fidelidade ao catolicismo, com o tempo tornou-se bispo. Agostinho tinha um empenho muito grande na filosofia e desenvolveu um pensamento original nunca visto. Misturava uma variedade de métodos e filosofias que garantiam um trabalho de muito conhecimento e exatidão. E graças a ele, muitos pontos da doutrina católica foram definidos, elaborados e firmados, como a graça, né? Seria indispensável, o livre-arbítrio, que seria a capacidade de escolher entre coisas boas ou más, o pecado original e a Santíssima Trindade. Recebeu o raro título de doutor da Igreja, sendo alguém que deu consideráveis colaborações teológicas e filosóficas para a doutrina. É patrono dos monges agostinianos e a sua festa é celebrada no dia da sua morte, que seria 28 de agosto. Ele elaborou obras muito complexas filosoficamente e teologicamente, além de cantos e testemunhos, e suas principais obras são Confissões, conta sobre o processo de conversão e o sentido da vida. Cidade de Deus. Com a queda do Império Romano, Agostinho utiliza toda a situação política e social de sua época para relacionar a importância e fortaleza da Igreja. Sobre a livre escolha da vontade. Conceitos filosóficos são usados para explicar que podemos usar a liberdade de boa ou má forma. Quando optamos por nos afastar de Deus, surge o mal, e logo o mal é a ausência do bem. Cada um deve arcar com as consequências de suas escolhas. Sobre a Trindade e obras apologéticas, várias obras que refutam os pensamentos errados das heresias contra a Igreja é uma defesa e comprovação do catolicismo, mas sempre deixando claro que primeiro partimos da fé e depois completamos com a razão, dentro daquilo que cabe. Concílio de Nicéia foi o primeiro concílio ecumênico realizado pela Igreja Católica. Ele ocorreu entre 20 de maio e 25 de julho de 325, na cidade de Nicéia, da Bitínia, atual cidade de Iznik, Turquia, província de Anatólia, na Ásia Menor, localizada próxima a Constantinopla. O Concílio de Nicéia foi realizado com o intuito de harmonizar a Igreja ao concretizar uma assembleia que representasse todo o cristianismo, de modo a discutir as heresias que poderiam dividir a Igreja. E as principais causas seriam que, devido à grande liberdade religiosa possibilitada pelo fim das perseguições aos cristãos, a fé cristã cresceu e se propagou desordenadamente. Neste contexto, Caio Flávio Valério Constâncio, o imperador romano que governava tanto o Oriente como o Ocidente, acabou adotando o arianismo, uma crença herética, como sua religião pessoal. Segundo esta tese, Jesus Cristo, Salvador, estaria subordinado ao Pai, uma vez que era apenas mais uma criação, o que acabava por questionar a figura de Cristo enquanto divindade. Por sua vez, esta vertente cristã criada por Ário, da Igreja de Alexandria, em 318, estava em desacordo com o próprio bispo Alexandre de Alexandria. Como os adeptos do Ário possuíam influência junto ao imperador Constantino, que seria o filho de Constâncio, com destaque para Eusébio de Nicomédia e principalmente o historiador e bispo Eusébio de Cesareia, esta disputa foi se agravando ao ponto de tornar-se motivo para uma divisão da Igreja. Assim, o bispo de Alexandria e o seu diaconato
o diácono, melhor dizendo, Anastásio, repudiaram suas teses e afirmaram a divindade de Cristo. Além disto, a data em que se deveria comemorar a Páscoa. Outro motivo de discórdia também foi definida neste concílio, sendo escolhido o primeiro domingo depois da primeira lua cheia da primavera para a celebração. Vale ressaltar que o imperador Flávio Valérius Constantinus, ao conclamar o concílio, buscava unir seu Império Romano pela via religiosa, sobretudo depois de sua vitória sobre o Licínio. E as principais características: o concílio de Nicéia foi realizado nas acomodações do Palácio Imperial daquela cidade, onde foram oferecidas aos bispos hospedagem e passagem segura pela escolta imperial. Interessado, o imperador Constantino de fato realizou o concílio, contudo não participou das formulações da fé do credo de Nicéia. Compareceram cerca de 320 bispos, além de inúmeros presbíteros, diáconos e leigos, dirigidos pelo bispo Ósio de Córdoba, para definir a natureza de Cristo diante do arianismo. E estes clérigos vieram de todos os países, modo de dizer, da parte do cristianismo, incluindo Ásia Menor, Palestina, Egito, Síria, com predomínio dos bispos do Oriente. E como resultado do concílio foi definido por 300 votos que o arianismo seria rejeitado e que a redenção pregada pelo diácono Anastásio seria a base constituinte do que convencionou como o credo de Nicéia, confirmando a união do cristianismo e a divindade de Cristo, o que foi corroborado no concílio de Constantinopla no ano de 381. Em suma, o credo de Niceno estabelece 20 cânones que discutem, dentre outros, a questão ariana, a data da celebração da Páscoa e o batismo de heréticos. Os pais antenicenos. Os pais antenicenos foram os líderes de igreja de vários lugares que viveram no segundo e terceiro século, antes do concílio de Nicéia, que foi 325, que foi no ano de 325, e que deixaram um registro escrito de sua fé e orientações para as igrejas. Justino, o mártir, ano 100 a 167. Flávio Justino nasceu no primeiro decênio do século II em Frávia, Neápolis, a antiga Siquém, a atual Nápoles, na Palestina. Filho de pais pagãos, frequentou as diversas escolas filosóficas de estoicos, peripatéticos e pitagóricos. Depois de ter professado durante longo tempo as doutrinas dos platônicos, converteu-se ao cristianismo. Viveu muito tempo em Roma, onde fundou uma escola e onde sofreu também um martírio entre os anos 163 a 167. As suas três obras autênticas, o Diálogo com o Judeu Trifão e Primeira e Segunda Apologia. A primeira e a mais importante delas é dirigida ao imperador Antonino Pio e deve ter sido escrita entre os anos 150 a 155. A segunda, que vem a ser um apêndice da primeira, foi motivado pela morte de 3 cristãos réus por se professarem tais. O Diálogo com o Judeu Trifão apresenta uma discussão ocorrida em Éfeso entre Justino e Trifão e quer demonstrar que a pregação de Cristo realiza e completa os ensinamentos do Antigo Testamento. Aristides de Atenas foi um autor cristão grego do século II depois de Cristo, que é primordialmente conhecido pela sua Apologia de Aristides. É sabido que escreveu enquanto vivia em Atenas, no fim do século II, uma apologia dirigida ao imperador Adriano ou talvez ao seu sucessor Antonino Pio.
A apologia ataca severamente as religiões politeístas dos caldeus, gregos e egípcios e, embora admita que os judeus cultuam o verdadeiro Deus, acusa-os de terem desprezado a salvação do gênero humano, trazida por Jesus, por não lhe reconhecer a messianidade. Dessa forma, e consequentemente, os cristãos possuem o verdadeiro conhecimento de Deus e podem ser distinguidos de todos os demais pela pureza dos seus costumes. Policarpo, anos 69 a 156. Policarpo foi discípulo do apóstolo João, bispo de Esmina e chamado principal pastor. Policarpo foi levado à arena, palco dos Jogos Olímpicos e o maior teatro aberto da Ásia Menor. Ele foi preso durante a perseguição imposta pelo imperador Antonino o Pio e ameaçado de ser estraçalhado pelas feras, mas não demonstrou nenhum temor e mantendo-se firme e fiel a Cristo. Apesar de escrever várias cartas, a única preservada até a data foi a endereçada aos Filipenses no ano de 110. Nesta carta, Policarpo enfatiza a fé em Cristo e o desenvolvimento da mesma através do trabalho para Cristo na vida diária. Também faz alusão à carta do apóstolo Paulo aos Filipenses e usa citações diretas e indiretas do Velho e Novo Testamento, atestando-os como canônicos. Na mesma carta, ele repete muitas informações recebidas dos apóstolos, especialmente de João. Por isto, ele é uma testemunha valiosa da vida e da obra da igreja primitiva do século II. Ao ser lançado na fogueira, o fogo formou um arco ao redor dele e as chamas não o atingiram. Vendo isto, um cidadão se aproximou e o matou com um golpe de sua adaga. Atenágoras, 133 a 190. Ele foi um apologista cristão. Ele condena a prática de orar aos ídolos como irracional, pois essas pessoas não diferenciam o criado do incriado e prestam culto à criatura em lugar do Criador. Toda a argumentação de Atenágoras parte diferenciação entre a criatura e Criador e implica que a oração não deve ser feita a coisas criadas, como os pagãos faziam. Seria inconcebível utilizar esse tipo de argumentação caso os cristãos também orassem a criaturas como anjos ou aqueles que já morreram. Irineu, 130 a 202. Irineu, o bispo de Lyon, ocupa um lugar de destaque tanto na história da Igreja e a sua vida e obras são especialmente significativas porque ele viveu em um período importante da Igreja primitiva. Ele viveu em Esmirna e foi discípulo de Policarpo e Pápias. Era muito respeitado como um notável apologista e combatente do gnosticismo. Não há muitas informações a seu respeito, contudo, seus escritos foram de vital importância no combate às heresias, principalmente contra os ensinos gnósticos. Clemente de Alexandria, anos 150 a 210. Clemente era um grande conhecedor do grego clássico, bem como do grego comum. Além disso, Clemente também conhecia a vasta literatura judaica lida à época, a exemplo da obra de Filon de Alexandria, que articulava o pensamento de Platão com a mística judaica. Todo esse conhecimento lhe deu a vantagem de saber escolher bem as ferramentas para a sua pregação e defesa do cristianismo. Pode-se dizer que Clemente operou uma helenização do cristianismo, isto é, assentou a mensagem cristã sobre as bases do pensamento grego, sobre o processo de compreensão lógica argumentativa.
Orígenes, 184 a 254. Acusado de heresia por aplicar métodos filosóficos e filológicos a problemas de teologia, Orígenes foi o mais destacado exegeta bíblico da Igreja primitiva e influiu em todo o pensamento cristológico oriental posterior. Nasceu em Alexandria entre os anos 182 a 185, filho de família cristã, foi discípulo de São Clemente de Alexandria, a quem sucedeu como chefe da escola catequética daquela cidade. No ano 202, Sétimo Severo desencadeou violenta perseguição aos cristãos. Orígenes, porém, restaurou a escola catequética no ano seguinte e continuou seus estudos de filosofia e hebraico. Trabalhou como exegeta, mestre de teologia e pregador até o ano 215, ensinou em Alexandria com o apoio do bispo Demétrio, viajou em seguida para Roma, Arábia, Palestina, onde foi ordenado por bispos de Cesareia, fato que provocou seu banimento de Alexandria por Demétrio. Fixou-se em Cesareia, onde fundou uma escola famosa em todo o Oriente. No fim da vida, Orígenes escreveu sua obra apologética mais importante. Orígenes realizou numerosas viagens até que, com a grande perseguição do Décio no ano 250, foi preso e torturado. Morreu em Tiro, Fenícia, entre 252 a 254, provavelmente em consequência dos maus tratos que sofreu na prisão. Tertuliano de Cartago, anos 160 a 220. Foi um prolífico autor das primeiras fases do cristianismo. Nascido em Cartago, na província romana da África, ele foi o primeiro autor cristão a produzir uma obra literária em latim. Ele também foi um notável apologista cristão e um polemista contra a heresia. Sua obra mais conhecida, Apologético, denuncia o comportamento injusto das autoridades políticas com a Igreja, explica e defende os ensinamentos e os costumes dos cristãos, apresenta as diferenças entre a nova religião e as principais correntes filosóficas da época, manifesta o triunfo do espírito, que opõe a violência dos perseguidores, o sangue, o sofrimento e a paciência dos mártires. Cipriano de Cartago, primeiro bispo africano mártir, escreveu em resposta a questões pontuais surgidas durante o difícil decênio de seu episcopado. A conduta das virgens exorta ao cuidado com a vaidade e os vícios. Em Os Lapsos, Cipriano afronta a questão daqueles cristãos que negaram a própria fé durante uma das perseguições do Império Romano e que não deviam ser readmitidos na comunidade sem passar pela disciplina eclesiástica. A unidade da Igreja Católica exorta os fiéis a não abandonar o único rebanho de Cristo para seguir aqueles que nele se separaram. A oração do Senhor é um comentário ao Pai Nosso, síntese da fé cristã. A mortalidade, composto em meio a uma peste, admoesta os cristãos a não temer a morte. As boas obras e a esmola incita os fiéis a fazer o bem. A salvação recebida no batismo deve desdobrar-se em caridade constante, que é feita principalmente ao próprio Deus. O bem da paciência convida a imitar a paciência de Deus em meio às dificuldades deste mundo. Agora nós vamos para os pais pós-nicenos. Iniciamos com João Crisóstomo, ano 345 a 407.
Revelou-se um orador inigualável e foi o maior pregador de sua época. Isto lhe conferiu o apelido de João o Boca de Ouro. Ele nasceu na cidade de Antioquia e veio a ser patriarca de Constantinopla. Seus sermões eram expositivos e eram proferidos com muita eloquência, o que atraía grandes multidões à igreja de Santa Sofia, onde pregava. Como grande reformador que era, João Crisóstomo acabou caindo no desagrado do rei e, como resultado, foi banido e viveu exilado até a sua morte. Crisóstomo teve uma educação refinada, essencialmente ministrada por sua mãe, Antusa. Posteriormente, sua educação foi dirigida por Andragásio, com ênfase na filosofia grega e do Libânio, um famoso sofista pagão de quem aprendeu a retórica. Ele tornou-se advogado em Antioquia e, segundo os anais da história, jamais perdeu uma causa que tenha defendido. Eusébio de Cesareia, 264 a 340, conhecido como pai da história eclesiástica. Eusébio exerceu o bispado em Cesareia na época do Constantino, junto do qual teve significativa influência. Entre os seus muitos e grandes feitos, ele escreveu uma história eclesiástica que abrange todo o período desde Cristo até o Concílio de Nicéia. Ele é conhecido como o homem portador de grandes virtudes e foi o maior historiador eclesiástico depois do evangelista Lucas. Ele, desde a sua época até os nossos dias, é reconhecido como um erudito eminente, um grande apologista do cristianismo, um grande e influente estadista eclesiástico, além de bispo de Cesareia e cabeça da Judéia, por cerca de um quarto do século. Teve como mentor espiritual um grande e sábio presbítero de Cesareia chamado Panfílio, o qual restaurou uma grande biblioteca em Cesareia, o que proporcionou a Eusébio um enorme acervo de ricas fontes informativas para nelas fundamentar os seus escritos. Jerônimo, 331 a 420, foi um religioso e escritor da Dalmácia. Sua tradução da Bíblia para o latim, a Vulgata, é a oficial da Igreja Católica desde o Concílio de Trento. Jerônimo nasceu na Dalmácia, atual Croácia, e em uma família abastada. Sua educação, iniciada no lar, continuou em Roma, onde estudou gramática, retórica e filosofia. Dedicou quase toda a vida aos estudos críticos do texto das Sagradas Escrituras. A Igreja Romana concedeu-lhe o título de Doutor Máximo na interpretação da Bíblia. Foi secretário do Papa Dámaso I e, após a morte deste no ano de 385, foi para Belém, na Palestina, onde fundou um mosteiro e onde permaneceu até a morte. Jerônimo escreveu diversos tratados religiosos, entre eles sobre os homens ilustres, coletânea de biografias de autores cristãos. Faleceu em Belém, em 420, é festejado pela Igreja Católica no dia 30 de setembro. Ambrósio, de família nobre e distinta, é uma família romana, nasceu provavelmente em 339 em Tréveros, onde seu pai exercia o cargo de prefeito das Gárias. A mãe ficou viúva muito cedo e voltou a Roma com 3 filhos. Marcelina, que se consagrou a Deus e tomou o véu das virgens. Sátiro, que morreu em 372 depois de exercer altos cargos do Estado, e Ambrósio, o último, que seguiu a carreira diplomática tradicional na família. Ambrósio, desde cedo, aprendeu a alimentar as virtudes cívicas e morais ao ponto de ter sido governador da Emília, do Lácio e de Milão, antes de ser bispo.
estudou direito antes de estudar teologia. E em 374, vivendo em Milão, foi inesperadamente eleito bispo da cidade e recebeu a ordenação no dia 7 de dezembro, sendo distinguido por todos, sobretudo como verdadeiro pastor e doutor dos fiéis. O santo doutor da Igreja, o símbolo da Igreja renascente após sofridos anos de vida escondida e das perseguições, por meio dele a Igreja de Roma tratou sem sombra de servilismo com o poder público. Foram as suas qualidades pessoais que impuseram o bispo de Milão a devota atenção de todos. A atividade diária de Ambrósio era dirigida, antes de tudo, à orientação da própria comunidade, e ele cumpria as suas tarefas pastorais, dirigindo ao seu povo mais de uma homilia por semana. Nos anos 385 a 386, negou-se a entregar uma igreja aos arianos. Com sua conduta e seus escritos, o Ambrósio antecipa o conceito medieval de imperador cristão, filho fiel da igreja e servidor às ordens de Cristo. Vale ressaltar também que ele era conhecedor profundo do pensamento antigo, tanto cristão quanto pagão, estando familiarizado com as obras de Filão, de Orígenes, de São Basílio de Cesareia, de Plotino e de Cícero. Ambrósio recebeu também o título de doutor da Igreja por causa da sua obra e seu legado para as gerações futuras. Valorizou grandemente a virgindade de Nossa Senhora e a coragem extraordinária dos mártires que deram suas vidas por Cristo. Ele passou a ser chamado de o criador da liturgia ambrosiana, que transformou vidas. Como o homem de Deus, partilhou sua riqueza material e espiritual com o povo, jejuava sempre, pai carinhoso e tão grande orador que teve papel importante na conversão do Agostinho, sendo este seu assíduo ouvinte, onde é relatado em suas confissões quão grande foi o prestígio da eloquência do bispo de Milão e quão eficaz o tom de voz deste apóstolo de amizade. Protegeu também corajosamente os direitos da Igreja com os seus escritos e atos, defendeu a verdadeira doutrina de fé contra os arianos, compôs um bom número de hinos, e alguns dos quais hoje são bastante familiares na liturgia ambrosiana, e também introduziu no Ocidente o canto alternado dos Salmos. Morreu no dia 4 de abril de 397, com 60 anos, após 23 anos de serviço ao seu amado Cristo, com estas palavras: não vivi de tal modo que tenho vergonha de continuar vivendo, mas não tenho medo de morrer, porque temos um Senhor que é bom. Agora vamos estar falando do Agostinho. Agostinho de Hipona, um dos doutores da Igreja Católica. Ele viveu no ano de 354 a 430 e foi um dos primeiros a fundamentar os principais dogmas e teorias da base teológica do cristianismo. Foi um dos filósofos da filosofia patrística, considerado um dos pais ou um dos doutores da Igreja Católica. Seu período, o período patrístico, consiste no primeiro esforço de criar-se uma base teológica e doutrinária para o cristianismo, que já existia enquanto religião, mas carecia de uma doutrina que fundamentasse todo o embasamento institucional da Igreja. Agostinho é um dos responsáveis por criar esse embasamento com sua filosofia cristã. O seu local de nascimento foi a cidade de Tagaste, no território atualmente composto pela Argélia, na época sob domínio do Império Romano. O pai de Agostinho era pagão, pois na época era algo comum, pois o cristianismo era recente e tinha deixado marcas problemáticas no Império por conta da imagem subversiva de Jesus Cristo. Sua mãe, Mônica, mais tarde canonizada como Santa Mônica, era cristã devota. Agostinho cresceu no caminho considerado pelo cristianismo como pecaminoso e pagão,
Por conta da influência do seu pai, as biografias de Agostinho e de Mônica afirmam que a mãe viveu muito angustiada pela conduta do filho e sempre rezou por sua conversão. No entanto, ela sabiamente nunca forçou ou impôs a religião ao filho, mesmo quando ele era criança. Agostinho estudou lógica, filosofia e retórica. Tornou-se um grande professor de retórica, sendo reconhecido no Império Romano. Ele procurou, com base em seus estudos, vários modos de encontrar um certo conforto espiritual. Agostinho aproximou-se do maniqueísmo, doutrina religiosa, como vocês devem saber, com base sincrética, cristã e pagã, advinda do zoroastrismo, que mais tarde estaremos falando sobre esse movimento religioso, que enxergava um dualismo moral no mundo, o qual seria dividido apenas entre duas forças em equilíbrio, o bem e o mal. Além disso, Agostinho aproximou-se das doutrinas filosóficas gregas antigas, como o hedonismo e o ceticismo. Por volta de seus 30 anos de idade, o intelectual começou a ouvir as pregações do bispo Ambrósio, um importante clérigo, por conta de questões retóricas. O momento vivido por Agostinho era conturbado. Ele tinha dificuldades interpessoais em seus relacionamentos amorosos e também com a mãe de Adeodato, além de encontrar-se espiritualmente desamparado por todas as doutrinas que procurou: maniqueísmo, hedonismo e ceticismo. Não obstante, a proximidade entre Agostinho e seu filho era muito grande. Eles estavam imersos numa cultura cada vez mais cristã, até que Agostinho optou pelo cristianismo como religião, quando Adeodato, seu filho, tinha 15 anos de idade. Diz a sua história que o santo, em um dia de muita angústia, recebeu a visita de um ser iluminado, provavelmente um anjo, que o entregou um livro, ordenou-o e dizendo: toma e lê. Agostinho obedeceu e a partir daquele momento restaurador, cederia ao cristianismo como religião. E após esse episódio, o bispo Ambrósio batizou Agostinho e Adeodato. Pouco tempo depois, o seu filho morreu. Não bastasse o sofrimento pela morte do filho, Agostinho enfrentou também a morte da mãe em pouco tempo depois. A sua vida após a conversão e as perdas foi dedicada à Igreja Católica. Agostinho fundou uma ordem religiosa e, após a aproximação e morte do velho bispo de Hipona, o religioso foi consagrado bispo na mesma cidade, ocupando o cargo até 430 no ano de sua morte. Agostinho está inserido no período denominado filosofia patrística. O grande problema enfrentado pelos patrísticos era conseguir estabelecer as bases de um pensamento cristão que convencesse os fiéis e, mais que isso, desse uma base para a formulação do cristianismo. Antes de Agostinho, temos o neoplatonismo como princípio filosófico de resgate da filosofia platônica, mas temos também o período dos chamados padres apologistas, aqueles que se dedicaram a tecer verdadeiras defesas do cristianismo em suas épocas. E entre os principais apologistas temos Justino e Tertuliano. Agostinho posicionou-se como um defensor da tese de Justino, de que a filosofia grega antiga, mesmo sendo pagã, forneceria um meio de compreensão de questões fundamentais para o cristianismo. Assim, Agostinho tornou-se um dos pais da Igreja, sendo um importante nome da filosofia patrística. As principais obras escritas por Agostinho são Confissões e Cidade de Deus. Confissões tem um tom altamente autobiográfico e nesse livro o filósofo fala do período de sua vida em que não era convertido. Fala com propriedade do pecado, do maniqueísmo e do hedonismo. Também conta como foi convertido tardiamente na fé cristã. Já no livro Cidade de Deus, o filósofo fala de dogmas relacionados ao cristianismo, como a vida eterna da alma e a bem-aventurança, além do paraíso e da bondade de Deus.
Os escritos contidos nesta obra mostram-se como o princípio para a compreensão de uma filosofia cristã. Agostinho, conhecido como o maior teólogo da Igreja Antiga. E com isso nós encerramos parte deste capítulo, a Era da Patrística. Estaremos agora, no próximo vídeo, estaremos falando a respeito do Império Cristão. Deus abençoe e até a próxima.